Eu escolhi como tema hoje, né, dessa live, o artista como ovelha negra, né? E essa ideia do artista como ovelha negra, né, todo mundo sabe, né, eu dou aula há muito tempo e sempre vem essas questões, né, os artistas, né, os jovens artistas, meus mentorandos, né, essa angústia, né, eu não sou compreendido, ninguém me compreende, eu tenho a sensação que eu não pertenço a essa família, né, sabe, galinha que cria marreco, né. Então, quem que nunca, né, um artista, né, se colocou nesse lugar, né, de falar assim, cara, eu não entendo, o que eu estou fazendo nessa família, ninguém me compreende, parece que eu estou na contramão, né, e essa angústia toda. Então, eu resolvi trazer, né, esse tema, né, o artista como ovelha negra, mas a partir de uma abordagem sistêmica, tá? Então, isso é um jeito muito interessante de olhar, né, essa pessoa, né, que se coloca, né, esse artista, né, neste lugar de um transgressor, né, do ovelha negra, aquele que aparentemente está indo na contramão de todo aquele sistema do qual ele pertence, né, o sistema familiar, né, em especial o sistema familiar, né. Então é muito comum, às vezes a gente vê assim, cara, tem uma família inteira de históricos, né? Sei lá, um outro é médico, ou uma família inteira de arquitetos. Aí um lá nasce e resolve fazer uma coisa totalmente diferenciada da família, né? E aquele conflito, né, que gera dentro daquele sistema, né? E por que é assim e por que é tão importante a gente olhar com muito amor essas dinâmicas, né? Tanto dentro ali da família, né? Quando tem esse, né, o filhote ovelha negra, e esse que também se percebe, né, assim, nossa, parece que eu estou na contramão de tudo e de todos, né, olhar para o seu sistema de origem. Então, são dois movimentos que são importantes fazer e fazer com amor. E aqui eu não estou sendo piegas, não, né? Vamos aprofundar, né? Então, o artista como ovelha negra, né, é aquele que dentro de um sistema faz exatamente aquilo que o sistema segura, né, não quer que aconteça, né? Então, dentro da história, né, de uma família, né, dentro do sistema familiar, existem as crenças e os valores que são daquele lugar, daquele sistema. E aí o que acontece? Para ele se proteger, para o próprio sistema se proteger, né, ele não vai querer que crie instabilidade, ele quer uma determinada ordem, né, que todo mundo acredite em determinadas coisas, para aquilo, de certa maneira, continue se perpetuando. O que acontece no instante, e a gente olhando isso sistemicamente, né, esse perpetuar, muitas vezes, perpetua, né, crenças e valores que não dão respiro para o novo, né, que não dão respiro, não traz uma renovação. E aí é interessante, né, que aí quando, sei lá, nasce uma pessoa que de repente resolve ser músico, né, porque aqui o nosso foco são os artistas, né, eu quero ser músico, a família inteira faz outras coisas, e aí nasce um lá que resolve ser baterista, ou nasce um que resolve ser pintor, né, ou não, eu vou ser sei lá, vou ter uma vida totalmente diferenciada de tudo aquilo que veio vindo da minha família, no histórico da minha família, né, aparentemente, e isso, né, cria aquele embate, né? E aí dentro de uma visão sistêmica, né, esse embate, né, que para aquele que está na pele da ovelha negra, às vezes é muito, muito difícil, sim, a gente sabe disso, mas por outro lado, é exatamente esse novo, né, que cria uma outra possibilidade dentro daquele sistema de aparecerem outros, né, com outras possibilidades de existir. Né? Então isso é muito bonito quando a gente consegue olhar e perceber essa movimentação, né? E aí claro que muitas vezes são opções, né, de carreiras ou de posicionamento no mundo, né, que fica muito difícil para os nossos pais entenderem, porque eles não têm a menor ideia de como vai ser. Então acho que também tem esse momento, né, de uma certa aflição, né, de relação ao sistema, aos que vêm depois, né? Será que eles vão conseguir, né? E aí esse novo também, né? De poder se desgarrar daquela crença, daquele sistema, daquelas normas, né? E olhar para uma outra possibilidade e andar
nessa outra direção, né, tendo uma congruência daquilo que ele acredita, né? Então, esse é um outro ensinamento também, né, dentro das pesquisas do Helling, né, das falas que ele traz, que é muito bacana da gente estudar, me dá uma outra perspectiva de entender esses movimentos, né, de desgarrar da família, né, e ir numa outra direção, mas é um desgarrar que não é um desgarrar de revolta, né? E eu acho que é aí que está a grande dificuldade, né? É assim, como que eu percebo o meu lugar naquele sistema de origem, que eu sou totalmente diferente, eu penso diferente, eu acho diferente, eu quero andar em outra direção, mas eu olho e eu tenho que tentar fazer esse movimento, que é olhar para o meu sistema e falar, ok, eles me olham a partir da referência deles, da percepção deles, do nível de consciência deles, das crenças e de valores que são deles. E eu, como pertenço àquele de origem, né, eu não posso negar tudo aquilo. Então, percebo aquilo, mas eu também faço o meu movimento contrário. E esse movimento contrário é o que a gente chama, dentro dos estudos de Helling, né, é o que ele vai chamar da má consciência. E o má consciência não é no sentido que tem uma boa e uma má consciência, né? Essa má consciência é uma consciência que vai andar na direção contrária à norma e às crenças que é do sistema de origem. Mas não quer dizer que não nesse juízo de valor de bom e ruim, vocês entendem, né? Então, eu não vou andar na conformidade daquilo que já era esperado, né? Então, eu vou acionar essa minha consciência, né? E eu vou nessa outra possibilidade de direção, e isso me traz, ok, é difícil, porque eu tenho que andar, né, nos meus próprios termos, seguir a vida nos meus próprios termos, mas honrando, né, e entendendo esse lastro, né, essa história que veio antes, né? Então, essa coisa do rompante, às vezes, por que é tão dolorido romper, né? É tão dolorido romper porque tem essa coisa dentro, né, da ordem do pertencimento ao sistema. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que você tem esse teu percurso, né? Se fosse olhando isso dentro de, sei lá, de uma teoria da evolução, né? Se a gente fosse fazer um paralelo, seria aquele gene mutante, né? De repente ocorre uma mutação e aquela pessoa, né? Aquele ser acontece de um jeito, ele tem um modo de existir diferente, né? E isso que é o bacana, né? Essa variedade, né? É isso que garante, né, a perpetuação de outras e novas espécies, né? E outros modos de existir, porque senão a gente ficaria naquele sistema sempre fechado, né? E aí, só para a gente seguir, né? O que acontece também, né? O sistema, a tendência é se proteger, né? Então ele quer que todo mundo siga, né, com aquela crença, aquele valor e não transgrida, né? E aí quando você é o ovelha negra, né, o artista ovelha negra, a gente está aqui é o tema, né? O que acontece, né? Você dá voz, e isso é muito interessante pensar dessa perspectiva, né? Você dá voz a todos aqueles que antes vieram e não tiveram o seu lugar de fala. E muitas vezes aqueles que não tiveram lugar de fala no nosso tema da família, e a gente sempre sabe, eu tinha um tio que gostava de tocar, eu tinha uma tia que era, sei lá, plantava as ervas e fazia umas rezas doidas, eu tinha, sei lá, uma que gostava de usar umas roupas malucas, aí todo mundo excluía, né? Então, geralmente, esses que saem um pouquinho, né, vamos pensar assim, da linha ali dentro do sistema da família, eles são os excluídos, né? E muitas vezes eles não têm esse lugar de fala, acabam adoecendo, né? A gente tem muitos históricos disso, né? De pessoas que enlouqueceram, né? Porque não encontraram o seu lugar de fala, foram excluídos pelo sistema, né? Da própria família, que não consegue entender e aí rejeita e exclui, porque na verdade, no fundo, né? É uma coisa para se proteger, porque ele se sente ameaçado diante do novo e muitas vezes não tem o recurso de entender que aquilo é um novo que está entrando no sistema para exatamente arejar e criar essas outras, né, possibilidades de fala e de existir, né? Então, quando você está nesse lugar, você assume, ok, artista,
ok? Sou artista dentro do sistema, como é que o meu sistema olha para mim? E como eu, artista, também olho para o meu sistema e compreendo essas dinâmicas, né? E talvez tendo essa ferramenta de entender essas dinâmicas, né, eu possa fazer as escolhas sem esse rompimento tão rasgado que muitas vezes acontece, de muito sofrimento, né? E aí o Hellinger, vou falar aqui algumas frases do Bert Hellinger, né, comentando sobre esse papel, né, essa figura do ovelha negra dentro do sistema, da família, né, e o que ele traz, né? Então, vou abrir aspas aqui, tá? Então ele fala assim: as chamadas ovelhas negras da família, né, na verdade, são caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica, né? E esses caçadores natos para o caminho da libertação não quer dizer também que eles são heróis, né? Que fica nesse papel de herói. Agora eu vou ser o diferente porque vocês fazem tudo errado. Não, não é isso, porque se for por esse caminho também vai dar tudo errado, porque vocês vão bater de frente com o sistema, né? É simplesmente, olha, eu estou propondo um outro modo de existir, né? Uma outra profissão, uma outra crença, né? Um outro valor que vai se somar a isso que já existe, né? Então, por amor e com amor, eu sigo o meu caminho, né? E por amor com amor, eu olho da onde eu vim. Então, essas são ferramentas e às vezes são conhecimentos, né, que nos traz, vamos falar, nos coloca numa outra perspectiva, né, do que a opção de sair, né, quebrando, né, batendo porta e sair gritando com todo mundo, né? Porque quando a gente faz isso, e às vezes faz porque já está, né? É esse lugar, né? Você vai de confronto, né? Então, respira, pensa e vamos fazer esse movimento, né? As ovelhas negras, né? As que não se adaptam, as que gritam rebeldia, cumprem um papel básico dentro de cada sistema familiar. Elas reparam, apanham e criam um novo e desabrocham ramos na árvore genealógica, que era exatamente isso que eu estou falando, né? Poxa, um outro respiro, né? Um outro respiro, uma outra possibilidade, né? Um outro jeito de ver o mundo a partir daquilo que já vinha existindo. Eu abro para o novo, né? Porque a gente vê muito isso, muitos sistemas familiares fechados em crenças limitantes, em crenças sufocantes, né? E aí é muito comum a gente ver os jovens, né, que espanam, entram em depressão, porque não dão esse espaço, esse lugar de fala para esse novo entrar. Tanto a família e às vezes a pessoa mesmo, o jovem, né, ou o artista, não encontra esse lugar. Então, é uma coisa muito forte, né, da gente perceber dentro dos históricos da família, né, se vocês forem procurar. E é bacana esse movimento, né? Vou procurar na história da minha família, né, quem, né, tinha algo diferente assim na história, né? Alguém que cantava ou que dançava, né, ou que tinha, sei lá, um esporte radical, algo que assim a pessoa nem imaginava que alguém pudesse fazer, e aí tinha alguém, um tio, um avô lá atrás, né, e que de repente não fez esse caminho, né, de ir, né, realmente optar por isso, fica como um hobby de segundo plano, né, e aí você, né, que é o último, né, é o que chegou por último, né, na sequência, né, de tudo que veio, você é o último, você é a bola da vez, poder abrir essa possibilidade, né, e deixar essa criatividade rodar, né, e fluir, né, para outros caminhos, né? Então isso é uma visão sistêmica, né, dessa situação que às vezes pode ser bem conflituosa, né, de uma pessoa que se coloca como ovelha negra dentro de um sistema familiar, né? Então ver esse ovelha negra não como algo ruim, mas como algo que aponta para o novo, assim, né? Eu sugiro vocês procurem, né, saber na família, né, quem que de repente tinha uma história, um lugar, você fala, nossa, que louco, né? De certa maneira eu me identifico, né? Então, por honra, né, e por amor, né, a todos esses que vieram antes, né, eu sim posso viver isso que é o meu núcleo mais profundo, né? Vou me dedicar e vou me dedicar profundamente, né, à minha arte, né? E a arte aqui, para além
da coisa artística, né? A minha arte é o meu ser, o meu núcleo mais profundo, né? A minha alegria, sei lá, a minha existência, o meu canal de fala, né? Aquilo que eu vim para fazer aqui, né?